Você consegue passar várias horas rolando feed em redes sociais, mas não consegue passar 20 minutos estudando. E a culpa disso não é de preguiça. A culpa disso é do processo químico de dopamina no seu cérebro. Seguramente você já deve ter ouvido falar em jejum de dopamina, e isso resolve a metade da equação. Nos próximos minutos a gente vai falar sobre isso, e eu também vou te entregar a segunda metade da equação, de maneira que você consiga ficar viciado em estudar para concurso público. Eu vou explicar para você em 3 passos o porquê que estudar te provoca esse tédio em níveis químicos, como o jejum de dopamina pode te ajudar a equalizar a equação e voltar a ficar no 0 a 0, e finalmente eu vou te ensinar a virar o jogo e fazer o seu cérebro implorar para estudar. Então fica comigo até o final, porque o terceiro passo é justamente o que ninguém te fala. E principalmente é 100% de graça. Para começo de conversa, a gente precisa esquecer esse papo de que dopamina é o hormônio do prazer. Isso está errado. Dopamina ela é o hormônio da antecipação do prazer. E aqui reside uma diferença que é crucial, porque o seu corpo ele não dispara dopamina quando você recebe uma recompensa. Na realidade, ele dispara dopamina quando o seu cérebro prevê que aquela recompensa vai chegar. A chave para você entender o processo da dopamina é você perceber que ela funciona num regime de contraste. Então, sempre que tem um pico, haverá também um vale. Pensa comigo. Imagina que em um gráfico de dopamina, a produção de dopamina no seu corpo ela varia entre 0 e 10, sendo que um regime normal, aceitável, seria o valor 3. Pensa que, como a dopamina ela é liberada quando você antecipa um resultado, quando você senta para estudar, você antecipa um resultado, que é a aprovação no concurso, e isso eleva a sua dopamina do nível 3 para o nível 4. O resultado da aprovação, por mais que seja algo que é muito almejado pelos concurseiros, ele está muito distante. Então, esse processo de antecipação ele não é tão forte, não é tão poderoso. E aí o seu nível de dopamina sobe ali consideravelmente do nível 3 para o nível 4. Agora imagina que você passou 40 minutos do seu dia rolando a tela da rede social, rolando o feed do Insta, do TikTok ou do YouTube, e aí seus níveis de dopamina eles se elevaram de uma maneira muito maior, foram para o ponto 9. Depois disso, você tenta abrir seu caderno e sua dopamina desce do ponto 9 para o ponto 4, provocando aí um desestímulo para o seu cérebro. Não é que necessariamente estudar fosse uma prática que seria ruim para você. É que competir com estímulos de dopamina provocados por algoritmos de redes sociais é muito desonesto, para ser sincero. Então, toda vez que você alterna redes sociais e estudo, você cava um vale de dopamina no seu gráfico. E o seu cérebro começa a associar o estudo com uma atividade negativa, uma atividade que deprime. Tá, então como é que eu resolvo isso? Vamos lá, a primeira metade da equação, que as pessoas já vêm falando muito nas redes sociais, é o famoso jejum de dopamina, ou que alguns chamam também de dopamine load. Ou seja, numa tradução livre, seria preparando você para receber a dopamina. Basicamente, a lógica é inverter o processo. Ao invés de você encher o seu cérebro de dopamina como um estímulo para começar a estudar, você deveria estudar e condicionar esse estudo para, ao final, você entregar uma recompensa para o seu cérebro, que seria ali a produção de dopamina artificial, por exemplo, assistindo um filme ou uma série. Do ponto de vista prático, a ideia é que você pudesse começar o seu dia sem telas. Você buscaria dopamina, por exemplo, em atividades que fossem mais sustentáveis, como, por exemplo, tomar um banho, arrumar seu quarto, regar uma planta ou ler um capítulo de um livro. Coisas que, do ponto de vista da dopamina, fossem mais sustentáveis para preparar o seu corpo para iniciar a atividade dos estudos, sem associar isso a uma prática negativa. Dessa forma, você deve deixar toda a fonte de prazer forte para quando você terminar o seu processo de estudos daquele dia. Então, redes sociais, assistir uma série ou um filme, comer um doce, isso tudo deve ser utilizado como uma recompensa por você ter estudado. Esse processo pode ser associado com aquela cenoura que fica na frente do cavalo. Dessa forma, você vai produzir o dia inteiro e aí no final você vai receber a recompensa. Mantendo a sua manhã como uma tela limpa, sem tantos estímulos de dopamina artificial, o que acontece é que você prepara o seu cérebro para encarar a sua rotina de estudos com muito mais tranquilidade e o processo de aprendizado ele se torna prazeroso. Alguns estudos foram feitos e as pessoas que realizaram esse jejum de dopamina, eles apresentaram 2 resultados cruciais. O primeiro deles é justamente a diminuição do tempo de aquecimento, ou seja, o tempo que as pessoas precisam para entrar num ritmo de estudo consideravelmente bom. As pessoas param de procrastinar e começam a estudar muito mais rápido.
O segundo ponto, que também é muito importante, é que aquele usuário ele deixa de ter a necessidade de ficar pausando os estudos para buscar conforto na dopamina. Já aconteceu com você parar os estudos e ficar 10 minutos na rede social para desestressar e voltar a estudar novamente? O problema é que isso não resolve nada. Isso provoca ainda maiores vales e picos no seu processo de aprendizado, mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Baixar os seus níveis de dopamina artificial, evitando a utilização de telas antes dos estudos, é positivo, mas isso somente traz a equação para o 0 a 0. Isso faz você não odiar estudar, digamos assim, mas também não faz o processo de estudo ser um processo muito gratificante, não faz você querer estudar, não faz estudar ser uma coisa boa. Portanto, o que nós precisamos fazer é, além de nivelar os níveis de dopamina, a gente precisa estimular o nosso cérebro a garantir mais dopamina nesse processo de estudo. Praticamente toda a dopamina que a gente recebe ao estudar, ela está associada a um evento futuro e longínquo, que é a nossa aprovação. Porém, e se a gente utilizasse os mesmos mecanismos que as redes sociais elas utilizam para produzir dopamina associadas ao seu algoritmo, mas dentro do processo de aprendizagem, dentro do processo de estudos? E foi justamente por isso que a nossa equipe desenvolveu um aplicativo de produtividade gamificada, o Forest Journey. O Forest Journey ele não tem a pretensão de excluir o seu curso, a sua plataforma de estudos atual. Ele é um agregador. Você vai utilizar ele junto com a sua ferramenta. E aqui vale fazer uma ressalva. Esse aplicativo ele é totalmente gratuito, sem nenhuma pegadinha. Ele tem em seu interior uma série de instrumentos e ferramentas que visam antecipar esse processo de recompensa para o dia a dia do estudante. Então, a recompensa de estudar para concurso deixa de ser uma recompensa longínqua, como a aprovação, e passa a ser uma recompensa imediata. Isso faz com que os níveis de dopamina eles se elevem quando você está estudando. O que a gente tem acompanhado na nossa pequena e recente comunidade é que os alunos que estão usando o Forest Journey, a partir da segunda e da terceira semana, eles têm um avanço de quase 200% na quantidade de horas líquidas que eles fazem atualmente, a quantidade de horas líquidas que eles faziam quando eles iniciaram no aplicativo. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns gráficos reais de usuários da nossa plataforma. E esses gráficos demonstram uma melhora exponencial desses usuários. Pessoas que estavam travadas e não conseguiam estudar passaram a conseguir estudar 6 a 8 horas por dia. Isso não aconteceu porque eles começaram a gostar de estudar da noite para o dia. Isso aconteceu porque o cérebro dessas pessoas, pela primeira vez, começou a receber estímulo por estudar. Eu vou deixar o link para o site aqui nos comentários, mas é muito fácil, www.forestjourney.com.br. Experimente fazer o seu cadastro e passar pelo menos 1 a 2 semanas utilizando o aplicativo e você vai perceber uma melhora significativa já nesse início. O Forest ele traz uma jornada para você seguir, um processo de gamificação, como se fosse um RPG onde você vai avançando de nível. Então vamos lá, depois que você iniciar no aplicativo, coloca aqui nos comentários quanto você conseguiu fazer no seu primeiro dia, nas horas líquidas. E aí, depois de 1 ou 2 semanas, eu quero que você volte e coloque novamente quanto você está fazendo. Está lançado o desafio. Boa sorte e bons estudos, porque tudo que há entre você e a sua aprovação dos sonhos agora é o tempo.